confirmadíssimo no gol. Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo. Hudson, Lisieiro, que está confirmado no lugar do Jusilei. João Rojas, Nenê. Lucas Fernandes é o mais cotado para entrar na vaga do Everton. E o Diego Souza. Esse aí é o mais provável São Paulo. O Corinthians provavelmente irá assim: Cássio, Fagner, Pedro Henrique e Danilo Avelar, Gabriel e René Júnior, Romero, Rodriguinho, Matheus Vital e Roger. Meus amigos, fiquem à vontade para falar do Majestoso. Pois não, eu quero falar dar um adendo. Qual é o adendo, Edmundo? Na Copa foi 100% de acerto. Começamos aqui na quarta-feira com o Duelo Fox. Acertamos. Vamos ver. Mas ontem erramos. Erraram? Porque o Palmeiras ganhou do Santos. Não. No Duelo Fox. Não, no Duelo vocês deram. E aí deu empate. Ontem quebrou a sequência. Porque nós vimos desde a Copa do Mundo numa sequência impressionante. Os times que venciam o Duelo Fox ganhavam os jogos, né? E na quarta-feira fizemos aqui Flamengo e São Paulo, e o São Paulo venceu o Duelo Fox. Inclusive, Zinho e eu fomos cobrados por torcedores do Flamengo. Na saída do Maracanã. Toureiro da Gávea mandou uma mensagem pra mim. Ele ficou bravo? Aquele dia contra o Botafogo, que você falou que tinha um amigo seu que você encontrou na praia, que você estava bravo com ele. Falou, naquela época era possível acontecer, mas o Flamengo acabou indo, né? Mas ele achava que o Flamengo ia ganhar quarta-feira e mandou uma mensagem irada. Então é melhor não conhecê-lo nesse momento. Nesse momento, ele pode tentar alguma coisa mais. Nesse momento, não. Inclusive, ele foi com a família. Erramos mais ou menos, porque o Palmeiras não perdeu. Estava lá, o Toureiro da Gávea estava com a família. Mas não encontrou comigo e o Zinho. Porque senão ele teria falado alguns impropérios. Toureiro, não fique bravo, hein? Não fique bravo comigo. Mas é uma coincidência, que foi quebrada. Né? Mas empatou, João. Empatou. Não perdeu. Não perdeu. Daqui a pouco tem duelo forte em Corinthians e São Paulo, hein? E o que vocês esperam desse jogo de amanhã, hein? São Paulo pode ser líder. A nossa enquete é a seguinte: você acha que o Flamengo vai ficar líder nessa rodada ou o São Paulo assume a liderança? São Paulo é o único que pode tirar a liderança do Flamengo. E passa por esse jogo aí. O que vocês estão esperando? Tá empolgado, né? Porque fez um bom jogo contra o Flamengo, assim. Teve uma estratégia diferente, né? Esperou mais o Flamengo, inteligentemente o Aguirre montou esse esquema. Agora não joga o Everton, né? Que é um jogador importantíssimo. O Lisieiro também foi expulso. Mas o Lisieiro nem começou jogando, né? Ele não foi titular. Foi o Jusilei o primeiro volante, aí quando o Jusilei saiu machucado, ele até ousou, colocou o Lisieiro no lugar de um primeiro volante, trouxe o Hudson um pouco para trás, deu qualidade ao meio-campo, que o Lisieiro sai para o jogo. Então, joga em casa, né? O São Paulo é o mandante do jogo, a torcida é do São Paulo. Isso faz com que o São Paulo, motivado por essa vitória contra o Flamengo, entre confiante para esse jogo. Mas tem o tabu, né? Todo mundo dizendo aí que há muito tempo não ganha do Corinthians, essa pressão também. Mas é jogaço, é um jogo difícil de você cravar um vencedor num jogo desse. É um clássico, né? Faz tempo que o São Paulo não vence o Corinthians. Faz tempo. Tem a impressão de que amanhã é uma boa oportunidade. Isso é histórico, João. Não é engraçado isso, né? O Corinthians costuma se dar bem contra o São Paulo. O São Paulo costuma se dar bem contra o Palmeiras. E o Palmeiras costuma se dar bem contra o Corinthians. Isso é histórico. Histórico. Sempre foi assim. E o Corinthians tem traumatizado o São Paulo ultimamente. Porque o São Paulo não consegue vencer o Corinthians. O jogo vai ser no Morumbi. O São Paulo está numa situação muito melhor. O mental desse jogo é todo do lado do São Paulo, que tem a possibilidade de assumir a liderança. Aliás, vai jogar sabendo do resultado do Flamengo contra o Botafogo. Exatamente. Isso pode ser mais um ingrediente para inspirar. Não, mas mesmo que o Flamengo vença, vai ser um combustível a mais. Não podemos perder de vista. Nós temos que ganhar, tá? Se por um acaso o Flamengo perder ou empatar, aí vai aumentar mais ainda, entendeu? Vai aumentar mais ainda. O São Paulo, pelo que a gente viu aí do jogo da quarta-feira passada, pelo trabalho que o Aguirre está fazendo, pelos campinhos, tá desfalcado, é verdade. Mas como costuma dizer o Flávio Gomes, o Corinthians parece um eletrocardiograma, né? Não é aquele Corinthians do campeonato passado. Dá para confiar nesse Corinthians, mesmo com todo esse histórico a favor do Corinthians? Eu não apostaria no Corinthians, eu apostaria no São Paulo. Os resultados da última quarta-feira, claro que foram muito bons, tanto para São Paulo quanto para Corinthians, fizeram um pouco do panorama do que vai ser daqui para frente, né? O Corinthians terminou muito mal antes da parada da Copa e o São Paulo terminou voando.
E aí a gente queria ver, né, depois de 35 dias sem campeonato brasileiro, um pouco menos, como essas equipes iam se comportar. Essas duas equipes, se eu não me engano, foram as que menos mudaram, né? Apesar do Santos não ter perdido ninguém, o Santos ainda voltou e não se acertou. Então eles tanto São Paulo quanto o Corinthians, eles apostaram no coletivo, na permanência dos seus principais jogadores. Perdeu o Balbuena, O Corinthians perdeu o Balbuena e o São Paulo perdeu o Petros. O Petros não era Marcos titular, Guilherme né? também, né? Marcos Guilherme também não era titular absoluto. Titular não estava, não. Mas ele jogou muitas partidas como titular. Mas eu acho que o Corinthians perdeu mais. O Balbuena faz mais falta. Mas se manteve ali a espinha dorsal, manteve a maioria dos jogadores. O Pedro Henrique, que entrou, também é um jogador, muito bom jogador. Precisa ter experiência, a experiência do Balbuena. Mas isso só vai ser ganho com jogos ou com a idade. Ou uma coisa ou outra da rodagem. Então, assim, é um clássico que deve ter um público excepcional. Até agora, 52 mil ingressos vendidos. Olha aí. Provavelmente vai bater o recorde de carga público. me parece que de 56 mil. Pode ser o maior público do campeonato. Uma Não, acho demonstração. que talvez não, por essa carga que o senhor falou, por essa 59.987 foi o recorde público do Brasileirão, Fla-Flu, dia 7 de junho, lá em Brasília. Em Brasília. Mas não, pode superar esses 56 mil torcedores. Hoje, 52 mil fechados já. Boa previsão Só pro São clássico. Paulinos. Dá uma dimensão do tamanho do clássico e do tamanho também da responsabilidade do São Paulo de se manter nessa sequência, porque o Aguirre mudou a cara do eu aqui. Confesso que não entendi o porquê da escolha do Aguirre, porque os trabalhos frente ao Internacional e o Atlético Mineiro não tinham sido de encher os olhos, né? E quando você troca, a ideia é que troque para melhor e dou a minha mão palmatória pela escolha, porque ele mudou a cara do São Paulo, o jeito de jogar, a atitude e principalmente Diego Souza e Nenê. E o Everton é excepcional jogador, vai fazer muita falta. Vai fazer muita falta porque... Deu uma arrumada no time. Ele arrumou o time, porque ele é o desafogo e ele é veloz, ele faz gols, como fez na quarta-feira. Agora, por outro lado, o Corinthians se ajeitou. Não sei se foi só nesse jogo contra o Botafogo, porque o Botafogo foi muito bem também. Poderia ter tido um resultado melhor o Botafogo, se não fosse a boa atuação do Cássio. A verdade é que na balada... A balada paulista amanhã vai ser animada. Vai nos prender em casa para assistir, para ver se é uma afirmação do Corinthians, se de fato o São Paulo vai incomodar hoje o líder Flamengo. Enfim, é um jogo para a gente prestar bastante atenção. É isso aí, a nossa enquete está valendo. O Flamengo continuará líder nessa rodada do Brasileiro ou São Paulo assume a liderança? Flamengo líder ou São Paulo líder? Vá participando aqui da nossa enquete no Expediente Futebol. Dia 5 de novembro de 2000. A última vitória do São Paulo sobre o Corinthians. 2016, hein, Paulo? E pelo jogo que o Botafogo fez contra o Corinthians, onde o Cássio, você até brincou que foi Cássio 2, Corinthians 0, e Botafogo 0. Eu tô com a galera aqui. Eu acho que o Corinthians não tá com essa estrutura toda sedimentada, não. A mudança do Carille, a saída de alguns jogadores, como a gente já falou aqui, do próprio Maicon, né? Do Sid Clay na lateral esquerda, do Balbuena na zaga, o Jadson ainda se recuperando de uma lesão. Evidente que, como eu defendo o talento do Rodriguinho foi fundamental na batida de bola do primeiro gol, né? Que o Jefferson não tinha a menor chance de chegar. Mas estruturalmente, o trabalho do São Paulo hoje parece ser muito mais coeso, muito mais compacto, mais eficiente taticamente e até tecnicamente, como o Edmundo ressaltou aqui, a questão do Nenê e do próprio Diego Souza. Eu acho que o Jusilei vai fazer muita falta. Ele vinha sendo um cara de muita segurança ali na cabeça de área, no sistema defensivo, né? E o Sidão, a quem eu acho que tem um futuro ainda mais curto do São Paulo. Acho que o Sidão vai
aos poucos vai entregar essa vaga de titular para o Jean, mas vencendo... Ele não joga também. Não joga, Senão não joga. Ele não joga. Exatamente pelo terceiro cartão amarelo. E é a oportunidade que o Jean tem de reaparecer no time do São Paulo e mostrar toda a qualidade que ele teve e muito boa qualidade quando jogou pelo Bahia no último Campeonato Brasileiro. Então, acho que estruturalmente falando, jogando em casa com quase 56 mil torcedores, acho que mando de campo não ganha jogo, torcida não decide, torcida não bota a bola na rede, ajuda, empurra, como também dificulta na hora da vaia, da péssima apresentação. Mas hoje o São Paulo, taticamente, tecnicamente e até por questões de orientação tática, o Aguirre é muito mais experiente, né? Não estou aqui também desmerecendo o Lóis como uma nova geração do futebol, mas eu acho que o Aguirre hoje conseguiu ter o time na mão e sabe taticamente como jogar e, acima de tudo, ser mais eficiente do que o Corinthians no próximo sábado. Eu aposto no São Paulo, não aposto na vitória do Então, Tricolor. São Paulo é favorito. Favorito é difícil de dizer, né, João? Mas se botar de coluna 1, coluna 2, coluna 2, Corinthians, coluna 1, o São Paulo, eu na famosa zebrinha da loteria esportiva, eu vou de São Paulo. Mas favorito, eu não enxergo assim. Né? Vocês enxergam assim? Clássico é clássico. E vice-versa. Não, tudo pode acontecer. Não dá pra dizer, cravar que A vai ganhar, B vai ganhar, mas me parece um time mais encorpado. É essa palavra que tá na moda, né? O pessoal tá falando por aí. Parece um time mais encorpado, mais maduro, o time do Aguirre do que o do Osmar Lóis. Sormani acha... Eu acho que o São Paulo é favorito. É o favorito. Não significa que ele vai ganhar. É. De jeito nenhum. Mais que o São Paulo não pode ser... O Corinthians não entra como favorito nesse jogo, não entra. No máximo que a gente pode, na minha visão, né, é entregar ao Corinthians é a possibilidade de empatar esse jogo. Esse é o meu resultado. Também, um empate? Em que pesa os desfalques do São Paulo, mas eu estou aí com o Edmundo, entendeu? 56 mil pessoas, provavelmente, torcida única, não vai ter ninguém torcendo pelo Corinthians, né? Deve ter alguém lá, escondidinho, né? Mas os jogadores do Corinthians são bem cascudos, né? Estão acostumados a fazer isso. Contra o Palmeiras, eles fizeram muito isso. Vai lá na arena do Palmeiras, torcida só do Palmeiras. Já é muito tempo assim em São Paulo. Consegue. Aí, assim, eu acho que as duas ausências do São Paulo, que já são certas... Ali os que não vão jogar assim? Olha, eu coloco até mais assim o Jusilei, né? Foi expulso ou o Luizia? O Jusilei saiu por contusão. Não sei se ele vai poder jogar ou não. Se não joga o Jusilei, não joga o Everton, perde muito o São Paulo. Provavelmente o Jusilei não joga. Por mais que ele recuou o Hudson, que dá até qualidade na saída de bola. Eu não vejo muita diferença do Hudson pro Jusilei. Não, o Hudson... Acho até que vai melhorar. Não, tecnicamente melhora. Agora, na marcação, na proteção... Na marcação, na proteção, na bola parada, o Jusilei é uma peça importantíssima. Confirmada a ausência do Jusilei. Vai o Lisieiro. Eu acho que isso aí quebra um pouco esse conjunto que o São Paulo vem repetindo, né? Ganha tecnicamente, não sei se ele vai manter o Lisieiro, e aí recua o Hudson, mas esse time do Corinthians é muito experiente. Fagner, Rodriguinho, Cássio, esses caras são malandros, sabem levar o jogo. É um jogo, eu tiver que apostar hoje, empate. Empate. Muito bem. O Corinthians, portanto... Vamos fazer então o duelo Fox? Vamos, produção? Olha aqui, mas tem uma informação aqui interessante, hein? Dos últimos 20 jogos, claro que cada jogo tem a sua história. E vocês explicaram direitinho, o melhor momento realmente é do São Paulo. Mas nos últimos 20 jogos, desde 2013, foram 9 vitórias do Corinthians e apenas 3 vitórias do São Paulo. Isso é um outro fator, né? O São Paulo está aqui com o Corinthians, não aguenta mais o Corinthians. E é uma oportunidade. Como o Sormani falou, o jogo para acabar, assim, o momento do São Paulo é bom, a torcida vai lotar o Morumbi, né? Tá vice-liderança, buscando a liderança. Não tem momento melhor. Só que pega pela frente um time bem cascudo. Não é coisa fácil, não. Será que São Cássio entrará em ação de novo, hein? Ele jogar. Rapaz. Se ele jogar o que sabe, aliás, na minha opinião, não sei se vocês concordam com isso, ele é mais um goleiro que o Alisson. Concordo. Ele é mais um goleiro que o Alisson. Deveria ter sido o titular da seleção. Aliás, foram 4 bolas no gol do Brasil na Copa do Mundo. 3 entraram. Né? Então, eu também sou goleiro assim. 3, e foi contestado, hein? A convocação dele. Do Cássio. Não foi? Eu contestei. Eu contestei. Ele não viveu um bom momento. Mas o melhor momento do Cássio é, sem dúvida alguma, muito melhor que o melhor momento do Alisson. E contraria toda a regra e todo
trabalho que a gente faz aqui como comentarista, né? Porque a gente diz que o cara vai ficar 45 dias ou mais sem jogar, ele vai perder ritmo de jogo. Ainda mais goleiro, né? Olha o que ele fez quando Aí ele vai... E goleiro, né? Vou falar mais isso. Aí ele vai contra o mas- Botafogo e pega até pensamento. Rapaz, tem uma defesa que ele fez com o pé, que foi uma segunda. Duas. Não, a primeira com a mão esquerda foi um negócio de E a cinema. segunda com o pé. Pé direito. É um o negócio chute do de Pimpão ficar na também história no ângulo é dessa fantástico. O chute verdade. do Pimpão de primeira no ângulo é indefensável. Também. Então, o São Paulo também tem essa dificuldade pela frente. Superar Cássio, que parece, voltando a ser aquele Cássio dos Por grandes outro momentos lado, do Corinthians. por outro lado, João, até elogiei aqui o Pedro Henrique, mas se o Botafogo, jogando lá em Itaquera, conseguiu chegar ao gol do Cássio com bastante frequência, né? A gente está falando aqui de muitas defesas do Cássio. É sinal que a defesa do Botafogo, do Corinthians, não se comportou bem. Não. E frente a esse ataque, hoje, amanhã sem o Everton, mas frente a Nenê e Diego Souza, que são super experientes. E o menino, o João aí, João. Bom jogo. Muito bom jogador. Rapaz, Bom jogador. Ah, dribla bem. Dribla bem. vai pra cima, hein? Bom jogador. Pra cima, o equatoriano é enjoado, rapaz. Então vamos fazer o seguinte. O Corinthians tem vencido tudo nos últimos tempos, a equipe mais vitoriosa do futebol brasileiro na última década.